Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? É uma alegria poder estar com vocês novamente, mais um dia, mais uma célula, mais uma semana que a gente está juntos, que estamos juntos, louvando a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, agradecendo pelas suas dádivas, e eu tenho certeza que você tem muitos motivos para agradecer a Deus. Eu louvo ao Senhor porque Ele tem nos dado vida, tem nos dado saúde, tem nos dado sustento todos os dias, e a gente tem visto que Ele tem nos protegido em meio às dificuldades que temos passado como mundo, né? A gente tem visto essa pandemia terrível, nós temos visto uma crise financeira, uma crise política aqui no nosso país, mas mesmo assim Deus continua nos ajudando, continua nos instruindo na sua verdade, nos direcionando no seu amor, e isso tem sido muito bom. Então eu sou grato a Deus pela sua vida também, que está conosco hoje aqui. Mais um dia a gente podendo compartilhar um pouco da palavra, cantar ao Senhor. E eu sou grato porque Ele tem abençoado a sua vida também. Se você puder mencionar algum motivo de gratidão, mencione aí no chat. E nós queremos orar também. Eu peço que você faça oração comigo. Tire um tempinho para falar ao Senhor. E fale os seus próprios motivos. Por que você é grato a Deus? Eu creio que se você parar um pouquinho para pensar, você vai perceber que tem muitos motivos para agradecer a Deus, e às vezes a gente até fica meio constrangido de tanta coisa que Deus nos dá, de tantas demonstrações do seu grande amor para conosco. Vamos orar então. Eu peço que você baixe sua cabeça. Queremos orar, fazer essa oração de agradecimento. Pai Santo, nós somos gratos a Ti, Deus, pelo Teu amor e pela Tua graça. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado porque o Senhor nos ajuda em nossas dificuldades. E obrigado porque o Senhor perdoa os nossos pecados. E o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá vida, nos dá sustento, amigos, uma casa para morar. Enfim, Pai Santo, em toda a situação que estamos vivendo, estamos presenciando, neste mundo que jaz no maligno, nós temos percebido que o Senhor nos protege e nos ajuda em todo o tempo. Obrigado por tudo isso e pedimos que o Senhor continue fazendo isso, continue nos ajudando, nos abençoando no Teu amor e na Tua graça. É o meu desejo, a minha oração, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, boa noite, meus irmãos, boa noite para todos que estão podendo acompanhar. Deus abençoe todos vocês. É uma alegria poder tirar esse tempinho para estarmos juntos, né? Nosso desejo é que daqui a pouco a gente consiga fazer as nossas células presenciais. E eu vou pensar num jeito de, mesmo fazendo presencialmente com o povo, a gente transmitir pela internet para aqueles que estão longe e gostam de acompanhar. Mas a gente sente saudade, nós sentimos saudade do contato com os irmãos e poder compartilhar e poder orar uns pelos outros e fazer aquele lanche depois das células, né? Coisa boa. Mas se Deus quiser, daqui a pouquinho vai ser possível já. Enquanto isso não acontece, a gente quer cantar. Essa música do João Alexandre, Em Todo Tempo, música bem antiga, que eu gosto bastante. Se você não conhece, você vai conhecer agora. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se ao Senhor a minha alma, alegrar
Desculpa. A garganta ficou seca. Canção muito bonita que fala que nós devemos nos alegrar no Senhor, agradecer ao Senhor, nos alegrar no Senhor, ter esse relacionamento com Ele. E eu gosto de pensar no meu relacionamento com Deus. Eu gosto de meditar para ver se está bem ou se está ruim. Quando eu faço a meditação, às vezes eu percebo que tem coisas que precisam ser melhoradas. Às vezes eu percebo que é necessário um ânimo a mais, né, para buscar a Deus. Às vezes eu vejo que é necessário buscar mais a Deus para ter mais possibilidades, força de resistir a algumas tentações. É bom a gente pensar em tudo isso. Isso gera, né, louvor a Deus quando a gente para pensar no nosso relacionamento com o intuito, relacionamento com Deus com o intuito de melhorar. Nós estamos adorando a Deus porque estamos dizendo, né, eu me importo com isso, isso é importante para mim, isso é prioridade na minha vida. Você possa fazer isso também, por favor, não cai. E Deus vai continuar te abençoando, vai continuar se revelando a você e trazendo um carinho, um relacionamento diferenciado com você. Isso é muito bom. Nos dias que estamos vivendo, dias maus, dias complicados, é importante nós estarmos cada vez mais nos aprofundando no nosso relacionamento para com Deus, buscando a santidade, buscando sermos transformados segundo a sua imagem e semelhança, ainda que nós saibamos que isso é trabalho de Deus, do Espírito Santo. A nossa disposição e a vontade de sermos trabalhados conta bastante nessa matemática. Então, que Deus abençoe você nesse propósito eterno. Eu gostaria de conversar com vocês, meus irmãos, um assunto bem polêmico. A gente está conversando sobre mentalidade cristã, sobre pensamento cristão, né? Construindo uma mentalidade cristã. E eu estou direcionando esses estudos num pensamento de construção da mentalidade em assuntos polêmicos e assuntos difíceis que nós tratamos hoje em dia. Eu creio que isso entra um pouco em apologética, né, dados os ataques que nós estamos sofrendo nos últimos tempos, na nossa maneira de crer. Mas o objetivo é que você saiba, que você tenha uma base, não é, de pensamento bíblico sobre os vários assuntos que estão na mídia hoje, que estão nas rodas de conversa, nos assuntos que são nevrálgicos, nos assuntos que são complicados, com relação à nossa fé e com relação ao que o mundo crê. Quando se choca as duas coisas, o que o cristão deve responder? A gente já falou sobre aborto e outros assuntos, e hoje o tema é homossexualismo. O tema hoje é homossexualismo. E eu quero trazer para vocês uma visão bíblica sobre o homossexualismo, e eu não tenho objetivo hoje de tratar do assunto por inteiro, né, de explanar completamente o assunto, de tirar todas as dúvidas e um manual, né, para você debater com alguém, mas o objetivo hoje, um objetivo bem simples, é nós falarmos o que a Bíblia fala sobre o homossexualismo, e eu vou dar algumas pinceladas sobre o que a gente ouve na mídia, o que o pensamento do mundo contemporâneo fala sobre isso, né? E até dentro de um pouco falar um pouquinho sobre a teologia progressista que está tomando muitas igrejas, já tomou e está tomando muitas igrejas, e o que eles falam sobre isso, o que os progressistas, teólogos progressistas, se dá para chamar de teólogo, pensam e falam sobre isso, e a gente vai pedir que Deus nos abençoe nesse intuito. De primeira análise, primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que o nosso objetivo não é trazer condenação para ninguém, o nosso objetivo não é começar ou continuar ou armar, né, os crentes para uma guerra santa contra os homossexuais. A gente vai ver que o homossexualismo, na visão bíblica, é um pecado, mas é mais um pecado. É mais um pecado. E quando se trata daquilo que Cristo fez por nós na cruz, da sua morte na cruz, da sua morte vicária na cruz, Ele fez isso para que os nossos pecados pudessem ser perdoados, inclusive o pecado do homossexualismo. Então Jesus Cristo morreu pelos homossexuais, por aqueles que praticam o homossexualismo,
e Jesus morreu também pelas irmãs fofoqueiras da igreja, que praticam a fofoca no meio da igreja, por aqueles que falam mal, né, dos seus irmãos, que inventam histórias. Ele morreu por todos, e o homossexualismo é mais um pecado. Da mesma forma que eu, sendo heterossexual, sou tentado, né, na sexualidade, essas pessoas são tentadas na sua sexualidade também. E a gente vai perceber que a Bíblia traz um pensamento de que a sexualidade, quando não glorifica a Deus, é pecado, e por isso o homossexualismo se encaixa, e a gente vai entender por quê. Então, o que é homossexualismo? Claro, é uma coisa bem conhecida, mas eu acho que é importante definirmos o homossexualismo. A prática do homossexualismo é a prática sexual, a atração sexual e a prática de fazer sexo com uma pessoa do mesmo sexo, ou como está sendo comum falar hoje, do mesmo gênero. Né? Pessoa do mesmo gênero, homem com homem e mulher com mulher. Nos últimos anos a gente tem sido muito atacado, a igreja tem sido muito atacada como tendo um pensamento retrógrado, e dizendo que nós temos, pela nossa maneira de pensar, nós temos um pensamento que ataca a vida das pessoas. Nós somos tidos como homofóbicos, nós somos tidos como pessoas que desejam o mal dos outros, ou desejam, né, ver essas pessoas mortas, ou desejam, enfim, desejam que elas sejam tiradas do meio da sociedade. E a gente sabe que muito desse pensamento vem por causa de práticas, por causa de testemunho, de mau testemunho cristão em muitos aspectos. Eu já presenciei, né, pessoas cristãs, que se dizem cristãs, pessoas que estão no meio da igreja, conversando com homossexuais e lançando sobre eles pesos, lançando sobre eles pensamentos que nem mesmo a Bíblia traz. Então, pela falta de conhecimento que a nossa igreja cristã no Brasil e no mundo passa, né, as pessoas não têm mais a vontade de conhecer a palavra, não estudam mais a palavra, ouvem alguma coisa e saem aí, né, falando o que não devem. Isso gerou muitas dificuldades e muito pensamento de que levou essas pessoas a acreditarem que a igreja, que o evangelho é contra elas. Mas cabe a nós demonstrarmos biblicamente o nosso pensamento, e é isso que eu gostaria de fazer com vocês agora. O que é o pensamento bíblico com relação ao homossexualismo? O que Deus fala, o que a Bíblia fala sobre o homossexualismo? Eu vou falar sobre isso já trazendo alguma coisa do que os teólogos gays, da teologia gay, ou os teólogos progressistas rebatem com relação a esses versículos que eu vou tratar para vocês, trazer para vocês. Mas, claro, a primeira coisa que a gente pensa sobre o homossexualismo, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cristão, que é bem tranquilo para nós pensarmos, é da própria criação do homem à imagem e semelhança de Deus, lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3. E qual que é a primeira coisa que a gente percebe nesse texto? É que Deus criou homem e mulher. E essa visão de Deus criar homem e mulher é também afirmada por Jesus quando ele diz, né, ele está conversando com seus discípulos, ele fala em Marcos capítulo 10, verso 6, ele enfatiza essa criação, né, heterossexual. Desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Né? Você não percebe Deus criando uma outra coisa, um outro gênero. Deus criou homem e mulher. E é interessante pensar isso, que hoje as qualificações, né, as diferenciações de gênero já estão mais de 20, mais de 30, alguma coisa assim. Eu não pesquisei direito sobre isso, mas já tem muita coisa, né? Tem homem que nasceu homem, mas que sente mulher e gosta de homem. Tem homem que nasceu homem, se sente mulher e gosta de mulher. Enfim, tem um monte de coisa. Mas o princípio do nosso pensamento é a criação, a forma como Deus criou, né? Criou homem e criou mulher. Foi feito dessa forma e disse: multipliquem-se, né? Cresçam em quantidade. E isso através, claro, do sexo. O sexo, né, possibilitou esse aumento da população mundial. Então, esse pensamento para nós é bem tranquilo nesse sentido. Né? Deus nunca, por esse pensamento, Deus nunca pensou na possibilidade disso ser algo normal, ser algo natural,
o homossexualismo dado essa criação do homem e da mulher e esse mandamento, né? Os que são iguais não procriam, os que são iguais não se multiplicam, né? Na verdade, é justamente o contrário, dois iguais não têm a possibilidade de cumprir esse mandamento do Senhor, de se multiplicarem. E essa visão foi corroborada pelo Senhor Jesus Cristo, e apesar do Senhor Jesus Cristo nunca ter trazido nenhum texto, nunca ter falado sobre o assunto em si, né, ele traz essa menção de que desde a criação Deus os fez homem e mulher. Deus os fez assim. E aí ele vai falar sobre vários tipos de pecado, vários tipos de pecados sexuais, e ele vai trazer que tudo isso, ele vai demonstrar pela sua palavra que todos esses pecados, eles procedem do coração do homem. Então a ideia que ele traz quando ele está falando sobre os pecados sexuais, e tem outros textos no Novo Testamento que falam sobre isso também, todos os pecados que são cometidos nessa área sexual, eles provêm do coração do homem, que é o coração duro, um coração pecaminoso. Então, quando a gente une esses dois textos, a gente percebe que ele está dizendo o seguinte: olha, não foi planejado assim, né? Porque Deus não planejou o homem para ser pecador, né? Deus não planejou o homem para que fosse adúltero, para que fosse zoofilista, né? Fazendo sexo com animais. Ele não planejou nada disso. Isso vem do coração do homem, vem da consciência, né? Do desejo, dos desejos carnais do homem, brota no coração do homem, né? No sentido de, claro, o coração em si não tem pensamento nenhum, é uma maneira de falar, brota da mente do homem. E quando colocado em prática, quando levado a cabo, gera o pecado, né? E diz o texto que gera a morte também. Então, desde o começo não foi planejado assim. O que Deus planejou é macho e fêmea, tanto é que na natureza é como acontece, e algumas pessoas, né, dentro da ciência, não cientistas, porque nunca vi um cientista falar alguma coisa assim, mas algumas pessoas, querendo puxar argumentos científicos, dizem que não é tão incomum assim ter práticas homossexuais no reino animal, mas se você for pesquisar, todas as vezes que acontece isso é por causa de alguma situação, de algum desequilíbrio natural, né, que acontece no reino animal. Eu estava vendo um documentário um tempo atrás sobre leões marinhos que estavam estuprando pinguins, macho e fêmea, né, estavam estuprando. E aí os pesquisadores foram lá ver essa situação, e o que estava acontecendo é que por causa da influência do homem no ecossistema daquela localidade, não lembro bem onde que era, se não me engano era na África, né, tem uma ilha perto da África que tem bastante, na África do Sul, alguma coisa assim. E eles foram pesquisar o que estava acontecendo, e por causa dessa influência do homem, a população de leões marinhos, ou de elefante marinho, leão marinho da ilha estava decaindo bastante, e estavam com poucas fêmeas. Então, por causa desse desequilíbrio, né, os machos estavam fazendo esse tipo de coisa, mas não é algo natural, você não vê, né, isso normalmente na natureza, né, os cachorros que tem aí na rua, você vê normalmente quando uma cadela está no cio, você vê um monte de cachorro atrás, mas você não costuma ver cachorros cruzando, né, ou outros animais cruzando. Isso é muito raro, é muito raro. Então, na criação de Deus, essa ideia não é concebida, na criação natural, né? E a gente pode falar sobre a questão, como eu falei no começo, sobre a questão da multiplicação. Você percebe que dois iguais não se multiplicam, e por aí só você já deveria pensar: opa, se nós somos criacionistas, nós cremos que Deus criou todas as coisas de forma perfeita. Claro, o pecado adulterou isso, mas Deus criou de forma perfeita. A gente já poderia dizer: por que Deus não planejou, então, se ele prevendo o que aconteceria para frente, prevendo esse boom sociológico que a gente está vivendo, não é? Que é o que eles conclamam. Eles dizem: a sociedade mudou muito, por que a gente vai ficar com um pensamento retrógrado bíblico, né? Deus ama todos e tal, e de fato Deus ama todos, mas não ama o pecado, e aquilo que a palavra dele diz que é pecado, ele não deixa de ser pecado com o passar do tempo. Mas por que Deus não planejou, então, né, que depois de 2000 anos
aqueles que são iguais tivessem a possibilidade de se multiplicar. Então esse é um pensamento que nós temos, que claro, para eles é ridículo, para eles é retrógrado, eles, né, eles dão risada quando a gente fala esse tipo de pensamento, mas ter argumentos contrários eles não têm. Segunda coisa, segundo texto que eu gostaria de falar com vocês, um texto bem conhecido que traz um pouco de problema da maneira como é usado, que é o texto de Sodoma e Gomorra. Se você puder abrir em Gênesis capítulo 19, verso 4 até o verso 9. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia online. Gênesis capítulo 19, verso 4 até o verso 9. Diz assim, é o texto de Ló, né? Os anjos quando chegaram na casa de Ló em Sodoma, e diz assim o texto: ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite, os anjos que Deus tinha enviado, né, para destruir a cidade? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu de casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho duas filhas virgens, duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para vocês, para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro, e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Esse texto é bem conhecido e, infelizmente, ele tem sido muito mal usado no meio cristão para atacar homossexuais, atacar o homossexualismo. Numa primeira análise, esse texto é claro com relação à prática, né, que esses homens intentaram fazer com os anjos que estavam na casa de Ló, e os que são teólogos progressistas, teólogos da teologia gay, eles vão dizer que não, que o pessoal, esses homens se juntaram. O pecado de Sodoma e Gomorra não era um pecado sexual, era um pecado de não atender bem aos que chegavam na cidade, não serem... Nossa, fugiu a palavra agora. Não serem bons receptores, de receberem bons hospedeiros, hóspedes, não. Nossa, me fugiu a memória. Se você lembrar, coloca aí no chat. Mas que não recebiam bem as pessoas que chegavam na cidade e que costumavam não ser boas pessoas na sociedade. Né? Eles não ajudavam as pessoas na sociedade, eles maltratavam os pobres e tal, esse tipo de coisa. Eles falam isso baseado em Ezequiel capítulo 16, verso 46, que diz assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Eles falam isso baseados em Ezequiel capítulo 16, 46. Então eles dizem, o pecado de Sodoma não era pecado sexual, era o pecado de não ajudar o pobre, de não ajudar o órfão e ser orgulhosos, baseado em Ezequiel. Só que se você perceber aqui no texto, o que eles falam, o que eles conversam com Ló e que o Ló responde para eles, né, eles falam para Ló: cadê os homens que chegaram aqui? A gente traga-os para fora para que a gente tenha relações com eles. Eles vão dizer que essa nossa tradução, relações sexuais, está errada, é para que a gente abuse deles. Eles colocam assim, né, no sentido de maltratar, roubar eles, fazer alguma coisa nesse sentido. Mas percebam como Jó responde a essa situação. Ele diz: olha, tenho duas filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Ora, se por acaso Jó estivesse com um pensamento de que eles queriam maltratar no sentido de roubar ou bater nesses homens, por que ele mencionaria as suas filhas no sentido de serem ainda virgens, no sentido de conotação, né, uma conotação sexual? Por que ele disse para eles assim: olha, tem duas filhas que ainda são virgens, não teria necessidade de fazer isso? Ele poderia muito bem dizer assim: eu vou substituir esses homens, né, pelas minhas filhas, e poderia muito bem dizer: olha, então eu vou trazer minhas filhas aqui e vocês fazem o que vocês quiserem com elas. Mas ele mencionou, são filhas virgens, trazendo uma conotação sexual. Né? Então, para a gente fica bem claro esse texto, e a dificuldade que se apresenta para
para muitas pessoas nesse contexto é que muitos no meio cristão usam esse texto para dizer o seguinte: Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra por causa do homossexualismo. Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra por causa do homossexualismo. E na minha visão, isso está errado. Deus destruiu essa cidade pelo conjunto da obra. Né? Diz que a maneira como eles se portavam, a maneira como eles viviam diante de Deus chegou de uma tal forma que Deus falou: não, você cessa aqui o problema e a gente vamos destruir essa cidade. Eu tenho certeza que não foi só por causa do homossexualismo, né? Não foi o caso assim, o homossexualismo é muito grande nessa cidade, eu vou destruí-la, porque Deus teria feito isso com muitas outras cidades e teria feito isso com a nossa sociedade. Né? A nossa sociedade hoje, o homossexualismo está muito presente, muito mais do que era alguns anos atrás, muito escancarado, e muito do que não é visto também acontece. Eu lembro que era comum, numa certa época, né, conhecidos meus da escola, conhecidos meus até da igreja, se relacionarem sexualmente com outros homens, né, e diziam que não tinha problema porque não eram passivos, eram ativos. Então era muito comum, eu lembro isso no contexto que eu vivia lá em Santa Catarina, e isso é comum em outros lugares também, a gente sabe disso. Então, por que Deus não destrói a nossa sociedade, não destrói as nossas cidades hoje por causa disso? Eu penso que Deus destruiu essas cidades por causa do conjunto da obra. E não só por causa do homossexualismo, mas de maneira nenhuma eu creio que o homossexualismo é tranquilo, ou que seja uma coisa tranquila, pelo fato de Deus não ter destruído a cidade de Sodoma e Gomorra exclusivamente por causa do homossexualismo. Foi pelo conjunto da obra. Eles eram pessoas terríveis e Deus destruiu por causa, né, de tudo o que eles faziam, de toda a sua iniquidade, inclusive por causa do homossexualismo, por causa do estupro, pelo que é aparente aqui no texto, era algo comum eles fazerem esse tipo de coisa, estuprarem, né, que é uma coisa terrível, claro. E dado assim no nosso pensamento natural, pensamento normal, o estupro coletivo é algo muito mais terrível, falando assim no sentido de lei humana, do que homossexualismo. O homossexualismo não é crime, né? A nossa Constituição não contempla o homossexualismo como crime, mas o estupro coletivo sim, um crime hediondo, um crime grave, né? Mas eu não penso que Deus destruiu essas duas cidades por causa do homossexualismo exclusivamente. Ele destruiu por causa do conjunto da obra. Aí a gente vai passar um pouquinho mais para frente. Outros textos que falam sobre isso, que são bem atacados, é o texto de Levítico, capítulo 18, verso 22. Levítico, capítulo 18. Deixa eu abrir aqui. Capítulo 18, verso 22 em diante. Diz assim: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher, é repugnante. Não tenha relações sexuais com o animal, contaminando-se com ele, mulher nenhuma se porá diante do animal para juntar-se com ele, é depravação. Um pouquinho mais para frente, capítulo 20, verso 13. Diz assim: se um homem se deitar com outro homem como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante. Terão que ser executados, pois merecem a morte. Então esses dois textos de Levíticos, eles estão bem claros para nós, mas eles são muito atacados, né, pelos teólogos progressistas, no sentido de que eles dizem que, por estar no livro de Levítico, essas leis que estão presentes ali são leis exclusivamente religiosas. O que eles querem dizer com isso? Eles interpretam dessa forma esses textos. Eles dizem que naquela época era muito comum você adorar outros deuses, você adorar outras divindades através do sexo com outro homem. Era uma forma de adorar outros deuses. E de fato isso é verdade, costumava acontecer esse tipo de coisa. Só que o livro de Levítico não é exclusivamente de cunho religioso. Ele traz várias leis, ele traz vários pensamentos, várias coisas para a vida normal da pessoa, não exclusivamente na vida religiosa. E ainda que fosse um livro exclusivamente religioso, ele trata aqui de muitas coisas que a gente poderia, se for levar do mesmo sentido, no mesmo pensamento, a gente poderia dizer que hoje não são mais pecados. Por exemplo, ele fala aqui no versículo 3,
Versículo 2: Diga aos israelitas: qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque terá de ser executado, o povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo monte. Então ele vai dizer assim, a gente poderia dizer assim, se por acaso ele está falando que o homossexualismo nesse contexto religioso não pode, então a gente poderia dizer que, né, oferecer filhos a Moloque ou oferecer filhos, assassinar filhos, não teria problema. Ele fala sobre adultério depois, fala sobre adultério com a mãe, ou adultério com a esposa do pai, ou mesmo ver a nudez do seu pai ou da sua irmã. Ele fala sobre vários assuntos assim, ou com animais, por exemplo. Então a gente poderia dizer que todas essas questões que são colocadas aqui como sendo contra a vontade do Senhor, fora de um contexto religioso, ou seja, quando não é feito em um contexto religioso, quando não é feito com o objetivo de adorar uma divindade, é tranquilo fazer. A gente poderia, né, fazer essa consideração. Mas o texto aqui está claro, ele está dizendo, todos que praticam esse tipo de coisa, sexo, homem com homem, homem com a mulher de seu pai, homem com o pai, sua filha, homem com a filha, homem com animal, todo tipo de relacionamento que está descrito aqui, é claro, tá claro para nós que é contra a vontade de Deus. Então, se a gente tirar aqui o aspecto religioso, né, se aqui fosse só problema, o sexualismo, o sexo entre homem e homem, ou entre mulher e mulher, o problema fosse só no contexto religioso, a gente pode dizer que todas essas outras coisas também podem ser feitas se não for no contexto religioso. Claro, a gente sabe que isso não é correto. A Bíblia condena isso não só nesses textos, mas em outros textos mais para frente. E é interessante a maneira como eles interpretam esse tipo de coisa. A gente foi muito influenciado, a igreja cristã foi muito influenciada, nós não, a igreja cristã foi muito influenciada pela teologia liberal. Depois do iluminismo veio essa necessidade, na visão deles, de dar uma resposta à racionalização das coisas e criar uma teologia liberal. A teologia liberal, ela cessa com o pensamento de que a Bíblia é totalmente a verdade, a Bíblia contém uma verdade, de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, de que a ideia de pecado original, ela quebra com isso, enfim, ela fez várias coisas. E, na verdade, esse pensamento progressista é uma herança da teologia liberal. E eles vão pegar a Bíblia e vão interpretar da sua própria forma, às vezes até com um aspecto de interpretação, levando em consideração o contexto histórico, o contexto social da época, mas é uma interpretação errônea. Eles sempre vão maquiar. Por exemplo, eles falam justamente isso. Por ser um livro religioso, a prática do homossexualismo tratada aqui é uma prática errada quando feita no contexto religioso, porque o livro de Levítico tem um contexto religioso. Mas ele trata de várias coisas, inclusive sobre assassinato. Então, ele fala sobre que não pode, né, matar pai e mãe. Ele proíbe isso nesse livro. Então, a gente vai dizer, se for feito fora de um contexto religioso, a gente pode fazer então essas coisas. É um pensamento complicado, mas é um dos textos que eles costumam atacar também, que para nós está bem claro. Passando para o Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 1, verso 9 até o verso 10. 1 Timóteo capítulo 1, verso 9 até o verso 10. Diz assim na minha versão: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam... Desculpa. Capítulo 1, eu estava no capítulo 2. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados. Está falando sobre a lei. Para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Então ele está falando aqui sobre para que serve a lei, e claro, ele está condenando esse tipo de ações, esse tipo de atos, né? E ele coloca ali no meio os homossexuais, para os que praticam imoralidade sexual, e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente. Com relação a Paulo, eles vão dizer que a dificuldade maior
é que Paulo sempre vai falar do homossexualismo no contexto religioso também. Mas aqui, se você perceber no texto, ele não fala no contexto religioso. Ele traz, assim, para os que praticam moralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos que juram falsamente, para todo aquele que se opõe a essa doutrina. E essa doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho de Deus. Então ele coloca várias questões, não só questões religiosas. A gente poderia dizer que moralidade sexual e homossexuais é no contexto de adoração aos outros deuses. Mas ele fala sobre sequestradores, antes ele fala sobre os que matam pai e mãe, os homicidas, para os mentirosos. Então não é porque a gente está falando de contexto religioso nesse texto, não está falando. Está falando de vários tipos de pecados que são considerados pecados comuns. Ele está trazendo uma lista de coisas que para nós está claro. E um dos textos mais claros que a gente pode conversar sobre isso, é o texto de Romanos capítulo 1, verso 24, até o verso 27. Um dos textos mais claros sobre isso. Romanos capítulo 1, verso 24, eu falei. 24, 27. Diz assim: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as suas relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, os homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de injustiça, maldade, ganância e depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores e tal. Ele traz uma lista de coisas. Então, nesse texto, mais uma vez, os progressistas vão dizer que está falando no contexto religioso, no contexto, né, de adoração, porque trocaram a glória de Deus mortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, ou seja, adoraram outros deuses, o verso 23. Por isso, Deus entregou a impureza sexual segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Eles vão dizer que no contexto religioso, né? Só que percebam, Deus os entregou à impureza sexual, trocaram a verdade de Deus, está no versículo 25, por causa disso, versículo 26, entregou a paixões vergonhosas. Ele menciona duas vezes, primeiro ele fala sobre impureza sexual e depois ele qualifica como paixões vergonhosas, ele coloca como qualificante. A qualificação que ele coloca é paixões vergonhosas. Até suas mulheres, ou seja, ele está falando de uma coisa que é superlativa, né? Ele está esboçando uma ideia de indignação. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à sua natureza. E aqui natureza, eles vão dizer, os progressistas vão dizer que não é natureza no sentido de biológica, né? De biologia, mas no sentido do que é comum, o que é natural, o que a gente está acostumado a fazer. Mas ainda assim, mesmo que esteja falando disso, trocaram suas relações naturais por outras contrárias à sua natureza, a forma comum de acontecer, ele demonstra claramente no texto, Paulo demonstra claramente no texto que essa atitude é uma coisa ruim, não é uma coisa boa. Ele está dizendo, contrário à natureza. Se não está falando de biológico, está falando ao senso comum. E ele está dizendo no sentido ruim da coisa. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, ou seja, o que é comum, o que é o aceitável pelo ponto de vista de Paulo. E se inflamaram de paixões uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, mais uma qualificação, indecente, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Então, ainda que esteja falando no contexto religioso, ainda que esteja falando no contexto de natural, no sentido do que é comum, traz sobre si o castigo merecido pela sua perversão. É importante falar que este castigo merecido pela sua perversão, né, o castigo pela perversão, o castigo por causa do pecado, é comum a nós todos. Nós todos merecíamos o castigo pelo nosso pecado, e o homossexual não está em condição de receber mais castigo porque o homossexual é mais um pecado.
Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, verso 28, para praticarem o que não deviam. Praticarem o que não deviam. Então, nesse texto, para nós está claro, o ato, a prática em si é algo não contemplado pelo pensamento de Deus, no sentido de algo não que Deus não achou que deveria ser feito, algo que vai contra a vontade de Deus. Então, é tranquilo, é claro para nós pensarmos dessa forma. Eles vão dizer que a gente está interpretando de forma incorreta, mas não tem argumento de forma contrária. Na Bíblia está bem claro isso. Com relação ao homossexualismo, o nosso pensamento é de que é um ato, é uma prática, né, de que as pessoas não nascem assim. Se nascessem assim, desde o Jardim do Éden, contemplaria esse pensamento, Deus traria uma possibilidade, né, de que eles se multiplicassem, de que tivesse essa possibilidade para eles também. Mas todos esses textos, colocados juntos, eles montam o nosso pensamento de que a Bíblia condena esse ato como um pecado. Se você perceber nas listas que eu falei sobre pecados, aparecem outros pecados, inclusive nessa anterior a essa que eu li agora, nessa mesma, versículo 29, ele fala sobre os bisbilhoteiros, aqueles que ficam, né, olhando a vida dos outros, caluniadores, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, insensatos, desleais. Ele coloca tudo isso no mesmo patamar e diz: isso aí é o resultado dos corações que não buscam a Deus, daqueles que preferem viver numa prática de vida longe de Deus. Esse é o resultado. Então, para nós é bem claro esse tipo de coisa. Agora, qual que deve ser o pensamento da igreja com relação ao o tratamento que a igreja precisa ter com relação a esse tipo de gente? O mesmo tratamento que nós queremos ter, que nós queremos receber das pessoas. É o mesmo tratamento. Né? O que a gente faz quando aparece na igreja um homossexual, uma lésbica, um gay, um transexual, um travesti aparece na igreja? O que a gente faz como a gente deve agir nesse caso? A gente deve agir da mesma forma e receber da mesma forma que a gente recebe um pedófilo, da mesma forma que a gente recebe uma pessoa que tem problema com pornografia, da mesma forma que a gente recebe um ladrão, um traficante, um bisbilhoteiro, uma pessoa que fica falando mal dos irmãos, uma pessoa que fica olhando de forma indevida para as meninas da igreja, para as irmãs da igreja. A gente recebe um pecador da mesma forma que nós recebemos todos os outros pecadores. O homossexualismo é mais um pecado que a Bíblia menciona. Ele deve ser colocado nesse mesmo patamar. Eu acho impressionante a maneira como eu falo de uma forma geral, como igreja, a gente recebe esse tipo de gente, ou a gente trata esse tipo de pessoas. Parece que quando a gente fala, né, que uma pessoa é homossexual, uma pessoa é tentada na área do homossexualismo, parece que a gente fica assim, né, meu Deus do céu, e agora? Né, coisa terrível. Ou a gente pega um adolescente vendo pornografia, se masturbando, a gente fala, né, tem que tratar, mas é questão da vida dele, né, é questão da puberdade, né, os desejos, mas aí a gente descobre que um adolescente ou um jovem homossexual, a gente fica, meu Deus do céu, e agora o que a gente faz? A gente continua amando, a gente continua trazendo palavras bíblicas, demonstrando, claro, que o nosso pensamento de que biblicamente é uma atitude incorreta, da mesma forma que biblicamente o adultério é pecado, pornografia é pecado, enfim, todas as outras coisas que nós consideramos pecado é pecado. E a gente continua demonstrando que existe salvação para todos aqueles que se arrependem e reconhecem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. No céu vai ter homossexuais? Deixa eu melhorar isso. No céu vai ter pessoas que são tentadas pelo pecado do homossexualismo? Vai ter muita gente lá. Da mesma forma que vai ter muita gente que é tentada em várias outras áreas, e o que nos leva para o céu é o sangue do Senhor Jesus Cristo, a graça, né, o seu amor por todos nós. Se não fosse o seu amor, nenhum de nós seríamos salvos. E como eu falei no começo, ele morreu na cruz para que você que tem dificuldade, né, em adultério, tem dificuldade, você não consegue sair na rua sem olhar para a saia das meninas na rua, você não consegue sair na rua sem olhar para os rapazes, né, os rapazes musculosos das academias por aí, você não consegue sair na rua sem passar em algum lugar e pegar alguma coisa que não é sua, ou você não consegue sair na rua sem falar mal de ninguém,
Jesus morreu na cruz por você e morreu na cruz pelos homossexuais também. Então nós precisamos falar dessa mensagem para as pessoas, precisamos expressar dessa forma, de que de fato é pecado. E eu trouxe para vocês alguns textos, expliquei para você alguns textos e falei mais ou menos de algumas pinceladas do que eles falam sobre isso, mas esse assunto é assunto para 2, 3, 4 lives para a gente conversar, porque tem muito assunto, muito tema destrinchado nesse texto, nesse tema do homossexualismo. Mas eu gostaria que você tivesse essa pequena base para encacucar na sua cabeça que de fato a Bíblia diz que é pecado. Então, se você levar esses textos para si, depois estudar em casa um pouquinho mais sobre eles, eu creio que você vai ter uma base boa do que a Bíblia fala sobre isso. Mas, claro, é necessário falar, é mais um pecado. Não é um pecado terrível, um pecado que não existe salvação para isso, que é um pecado como qualquer outro, que o sangue do Senhor Jesus Cristo pode transformar a vida dessa pessoa e ela pode ser salva como qualquer outra pessoa. É um pecado normal, no sentido de um pecado que é praticado como qualquer outro pecado. Então eu gostaria de deixar isso para vocês. Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me perguntar alguma coisa, pode mandar no WhatsApp, eu respondo para vocês na próxima live, se vocês quiserem que responda, ou se eu achar que é uma pergunta que deve ser respondida na live. E se não concordarem também, coloquem alguma coisa aí, comentem ou mandem para mim no privado. Mas eu gostaria que vocês tivessem esse pensamento, essa pequena base sobre esse assunto que é tão importante e tem estado aí na mídia. A gente tem ouvido bastante sobre isso e muitos cristãos carecem do conhecimento necessário para responder bem, biblicamente, a tudo isso. Então eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Minha oração é que Deus continue te abençoando, que Deus continue fazendo de você uma pessoa segundo o seu querer, segundo o seu amor, segundo a sua graça. E a gente quer voltar outros dias a falar sobre esse tema, não digo que vai ser semana que vem, mas nós queremos voltar a estudar alguma coisa nesse sentido, principalmente por causa dos ataques que estamos sofrendo. Mas que Deus possa te abençoar. Por hoje seria isso, eu vou fazer uma oração ainda agradecendo pela sua vida e pedindo que Deus continue te abençoando. Mas eu te agradeço por ter ficado conosco esses minutinhos. E como eu falei, se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Ok? Vamos orar. Pai Santo, nós somos gratos a Ti pelo Teu amor e pela Tua graça. Pai, obrigado porque o Senhor nos abençoa, o Senhor nos ajuda em nossas dificuldades. Obrigado, Deus, porque o Senhor muito nos amou de forma que nós podemos encontrar salvação no Senhor apesar dos nossos problemas e dificuldades. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos salva pela Tua graça, independente dos nossos pecados. Quando nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor é o Senhor, que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por todos nós. A salvação vem e o Senhor nos livra dos nossos pecados. Obrigado, Pai, porque o Senhor ama a todos indiscriminadamente, não discrimina ninguém por causa de pecados, mas ama a todos e o deseja que todos sejam salvos. E nós pedimos que o Senhor nos use para ajudar pessoas a alcançarem a salvação. Que a Tua igreja possa também aprender, Pai Santo, a ter misericórdia e encarar pecado como pecado, mas não fazer também distinção de pecados, encarar todos os pecados como pecado de fato. Você possa abençoar todos que estão ouvindo essa live, que serão abençoados por essa palavra, que assistirão depois, e possa também nos ajudar em nossas dificuldades. Nós oramos também pelos doentes, para aqueles que estão carecendo de saúde, estão passando por dificuldades financeiras. Pai, o Senhor conhece a todos, e nós pedimos que o Senhor os abençoe. Você possa continuar nos ajudando, nos instruindo na Tua verdade e no Teu amor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos, Deus abençoe vocês. A gente se vê no domingo de manhã. Neste domingo nós não teremos a nossa EBD, porque o nosso culto será no domingo de manhã, para que à noite a gente possa acompanhar o culto da nossa convenção Batista Pioneira. Cremos que a previsão é que mais de 3.000 pioneiros estejam juntos, online, assistindo este culto. Eu te convido a fazer parte desse momento histórico, uma coisa muito boa, sendo abençoados pela palavra, pelo grupo Geração Fiel que estará cantando, e a gente vai assim seguindo, fazendo a obra do Senhor e adorando ao seu nome. Deus abençoe todos vocês, tenham uma boa semana, um resto de semana,
A gente se vê domingo de manhã, 9 horas, o nosso culto será transmitido. Deus abençoe.